senso da presença de Deus. Aí está uma condição essencial para o cristão encontrar a verdadeira direção neste mundo. O senso da presença de Deus. Esta colocação, o senso da presença de Deus, serve tanto para jovem quanto para os idosos. Isso vai dar norte à nossa vida. O senso da presença de Deus vai dar um norte à nossa vida, tanto para o velho como para o jovem. É muito importante em nossos dias. Milhões estão perdidos, né? Não consigo enxergar. Milhões estão perdidos, boa noite. Milhões estão perdidos. Eles não estão sabendo para onde ir, não é? Porque não tem um senso, não tem uma direção. Estão com muitas coisas na cabeça. Então, eu acho que cabe bem, nesse momento, a gente colocar diante dos olhos dos jovens essa direção, o senso da presença de Deus. Eu sei que tem um livro escrito em 1600 sobre a presença de Deus. Foi muito bom. Eu li esse livro. Eu esqueci o nome do autor. Mas a gente ter o senso da presença de Deus em nossa vida vai evitar que a gente faça besteira, faça asneira. Às vezes numa atitude de ira, às vezes numa atitude imponderada. Não é? Mas quando você tem o senso da presença de Deus em sua vida, o senso da presença de Deus em nossa vida, o ângulo muda. Deus faz mudança em nossa vida. Abre outros olhares. Deus abre outra saída no caminho. Às vezes a gente está vivendo uma vida como o povo de Israel. Israel vinha sendo perseguido. Por quem? Pelo faraó. E o faraó queria destruir Israel. Israel, do lado, via as montanhas. À frente, via o mar. Atrás, faraó com a espada. Não tinha saída. Dentro da perspectiva do sentido humano, Israel não encontrava saída. Mas eram liderados por um homem que tinha o senso da presença de Deus. E na hora extrema, o mar se abriu. Uma perspectiva que ninguém havia possibilidade, uma perspectiva que ninguém viu até hoje. O mar se abrir, fazer-se caminho no meio do mar. E essa foi a saída que o Deus Todo-Poderoso mostrou a presença dele na vida do povo de Israel.
Hoje a gente tem que recuperar em nossos dias esse senso da presença de Deus, para a gente encontrar saída para a nossa vida. Às vezes muitos estão com problema de saúde, outros estão com problemas econômicos e não vem saída. As orientações parecem conduzir a lugar nenhum. Então temos que pôr a presença de Deus em nossa vida. Ele diz: vocês me buscam e vocês vão me achar. Clama a mim, eu te ouvirei. A gente tem que perceber o senso de intimidade com Deus. A gente esquece de Deus, esquece da sua presença. Aí então fica perdido nos olhares da vida. E quando a tempestade sopra sobre o nosso barco, a gente não encontra a direção para remar no caminho onde há a salvação, onde há a segurança. E às vezes deixa até de lutar. Para de lutar, cansa. Entrega o barco ao sabor do vento. O vento é mais forte, as ondas do mar batem forte no nosso barco, no barco de nossa vida, e a gente abandona, não luta. Mas Cristo ensinou que nós podemos ter a presença de Deus. Por isso que Cristo buscava achar a fé na terra. E quando encontrava alguém de fé, ele falava: grande é a tua fé, você está curado. Quem te curou, quem livrou você dessas condições terríveis que você está, foi a tua fé. Certo? A fé é um poder, é um sexto sentido que o homem tem dentro dele e que ele precisa aprender. É um aprendizado para poder usar a fé. Uma vez Jesus repreendeu os seus discípulos. Ele disse para ele: vocês não encontraram a sua fé ainda? Eles ficaram numa condição difícil. Não souberam como expulsar um demônio. E às vezes Jesus dizia: até quando eu tenho que sofrer isso de vocês? Para Tiago, depois que ele ressuscitou, estava entre os mortos, ele falou: Tiago não, foi o, como é que ele chama? Tomé, não é? Tomé, coloca a tua mão aqui, creia. Aprenda a crer, Tomé. Estou aqui, põe a tua mão na minha ferida. Pois Tomé havia dito uma semana antes: eu só creio em Jesus Cristo se eu colocar o dedo nas chagas dele. Senão eu não creio. O que é que estava pairando no espírito? Que presença havia no espírito de Tomé? A dúvida. E nós sabemos que quem vive na dúvida não recebe bênção nenhuma, não recebe saída nenhuma da parte de Deus. Pois Deus criou todas as suas bênçãos para ser entregue nas mãos daqueles que têm fé. E o que é fé? É uma coisa simples. É você simplesmente acreditar no que Deus disse, acreditar na palavra de Deus. E Jesus ensinou: a presença de Deus está entre nós 24 horas. Deus é onipresente. Então quem é que se afasta de Deus? Nós. Como nós nos afastamos de Deus? Qual é a maneira? Com as multidões das nossas preocupações do cotidiano, da nossa ansiedade. Isso nos aparta de Deus.
tira-nos da presença de Deus. Então, como nós voltamos à presença de Deus? Uma das maneiras que eu acho mais fácil é você se unir com a palavra dele. A palavra dele que está na Escritura Sagrada. Porque está escrito, Deus e sua palavra são o quê? Um. Quer dizer, Deus está unido com a sua palavra. Se você citar a palavra dele, você está se unindo com ele. Ele está se fazendo um com você. Você está doente? Cite a palavra. Que palavra dele eu posso citar? Aquela. Enviou a sua palavra e o sarou. Segure. Como é que você segura? Tendo fé. Como é que eu tenho fé? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Foi aquela palavra de Pedro que nós temos que aprender e exercitar em nossa vida. O que é que ele falou? Enviou sua palavra e o sarou. Salmo. Você está doente? Segure. Senhor, tu enviaste tua palavra e nos saraste. Eu seguro aí, Senhor. A doença vai, o diabo vai cutucar na ferida, vai parecer que está pior. Mas, Senhor, tu disseste, eu creio na tua palavra, eu lanço a tua palavra. O diabo está testando a sua fé, ele está atacando a sua ferida, a doença parece que está piorando. Mas repousa no Senhor, na sua fé, na sua quietude, na sua segurança. Deus vai operar. E você vai contar esta vitória. Porque agora você aprendeu a como estar na presença dele. Pelo menos um dos modos é você segurar a palavra dele. E quando Pedro segurou a palavra dele e lançou a rede conforme a tua palavra, o que é que sucedeu? Milagre. A rede veio cheia de peixes. Milagre. Pois antes ele tinha batido a noite toda junto com seus companheiros e não pegou nenhum peixe. E como um conhecedor daqueles mares, ele sabia que nessa noite, naquela área, não havia peixe. Mas quando ele segurou na palavra e lançou a sua rede sobre a palavra de Jesus Cristo, ele praticou a palavra. O que aconteceu? Um milagre. A rede veio cheia de peixe. Quase rompendo a rede, ele teve que pedir a outros barcos que ajudassem a puxar aquela rede para fora, que estava cheia. Milagre. Isto é o assunto da presença de Deus. Deus pode estar junto de você aonde você está. E quando você se sentir na mente, mentalmente separado de Deus, abre a palavra, abra o Salmo, leia um capítulo do Evangelho, segure aquela palavra que destacar no seu espírito. Aquele é o Espírito Santo iluminando você. E sobre aquela palavra, lance a sua rede. E assim você vai aprender a andar na presença de Deus aqui na terra. E com essa atitude, ele tem condição. Você está dando condição a Deus para que a palavra dele venha na sua vida e a presença dele abençoe, a cure, a sare. Abra um olhar, abra uma saída nas suas condições. E você vai contar essa vitória para os outros. Vai testemunhar, Deus existe, Deus está presente e eu sei como tê-lo na minha vida, através de encher a minha mente com a sua palavra. Valeu, né? A pessoa pediu oração. Então, agora nós vamos orar, porque você e eu, nós temos autoridade para pisar serpente e escorpiões. Nós temos autoridade sobre toda a força do adversário. Nós vamos orar, você segure a oração, põe a mão sobre aquele lugar onde você está doente, está enfermo. Creia, segure a oração. Os dias se passarão, se segure até a vitória, até esse mal sair. Por matar e roubar, destruir, é obra do adversário espiritual. Mas pela fé, nós vencemos o mundo e vencemos a zarapuca desse inimigo. Agora vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo,
na autoridade que tu nos deste nesse nome. Nós dissemos a todo espírito de morte, a todo espírito de enfermidade, a todo espírito de perseguição, sai de nossas vidas. Espírito de morte, espírito de enfermidade, saia nosso aparelho urinário, nosso aparelho digestivo, nosso aparelho circulatório, nosso aparelho respiratório, bucal e visual. Sai nossos ouvidos, nossas mãos, nossos pés, nossas pernas, nossos órgãos internos, todo espírito de morte e enfermidade, sai em nome de Jesus Cristo. Vocês não prosperam, vocês agora estão paralisados, amarrados em nome de Jesus Cristo. E sai de nossas vidas. Sai também de nossas mentes, espírito de tristeza, espírito de mágoa, rancor, depressão, angústia. Saia das nossas mentes em nome de Jesus Cristo. Você, espírito de pobreza, espírito de miséria, espírito de desgraça, saia de nossas vidas também em nome de Jesus Cristo. E sai de nossos países, de nossas nações. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém. Até a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém.